Se você trabalha com elétrica, você certamente sabe o que é um disjuntor, mas nas aplicações para partida de motores, o ideal é que você tenha um conhecimento diferenciado na hora dessas aplicações. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula, pois nós estamos na aula número 2 do nosso curso gratuito de comandos elétricos para iniciante. Eu sou o professor Elifábio Miranda e você está no canal O Eletricista Industrial. Na aula passada aprendemos a extrair da placa do motor as informações necessárias para que todos os outros passos sejam seguidos, como a tensão, o fechamento do motor, se ele é monofásico ou trifásico e também a sua corrente nominal. Se você perdeu a primeira aula, esquenta não, que no final do vídeo eu vou deixar aqui tudo liberado para você assistir. E nessa aula agora nós vamos falar sobre o disjuntor, cada passo que você precisa dar para que você dimensione da forma correta o disjuntor e qual a função dele na partida do motor. Vamos começar pelo começo. Vamos entender agora qual a função do disjuntor no circuito de potência da partida de um motor. Atualmente os disjuntores, todos eles são termomagnéticos. E o que significa isso, professor? Significa que eles têm a proteção térmica, contra sobrecarga ou sobrecorrente, e tem a proteção magnética, que é a proteção contra curto-circuito. Mas é muito importante, e é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, que o dimensionamento dele para a partida do motor tem que ser levado em conta alguns critérios para que você não dimensione errado e sempre que esse motor venha a ser ligado, esse disjuntor possa ser desarmado. E agora chegou o momento de fazermos o dimensionamento desse disjuntor. Como nós aprendemos na primeira aula, já temos a placa do nosso motor fictício, que é um motor de 5 CV. Vamos fechá-lo para 220 e ele terá uma corrente aí de 13 amperes. Só fazendo um pequeno ajuste, na primeira aula eu falei que o motor teria 12,8, mas vamos usar esse aqui, que é o motor que nós temos 5 CV, fechado em 220 e teremos uma corrente fechada aí de 13 amperes. E agora com essa informação em mãos, que é a corrente do motor, e com ela nós conseguimos dar os próximos passos, que nesse caso agora é dimensionar o disjuntor. E como eu falei para vocês, é muito importante a gente saber dimensionar o disjuntor, porque se você dimensionar errado, ele pode não proteger ali o circuito do motor, ou caso contrário, ele pode ficar desligando na hora da partida do motor, Quando você pressiona o dedo ali, pressiona o botão para ligar o motor, esse disjuntor pode ficar desarmando. Então, para evitar esses dois problemas, é que nós precisamos dimensioná-lo da forma correta. E como eu falei, já temos a corrente em mãos e com ela nós conseguimos agora encontrar qual o disjuntor ideal para esse motor de 5 CV. E para dimensionar o disjuntor é muito simples, nós vamos precisar da corrente nominal e vamos multiplicar ela por 1,20, que vai dar no mesmo que a gente colocar 20% sobre essa corrente. Se eu pegar 13 e multiplicar por 1,20, eu vou ter aí um valor de 15,6 amperes. Mas daí você me pergunta, professor, onde é que eu vou conseguir um disjuntor de 15,6? Na verdade, nós não vamos encontrar no mercado um disjuntor que tem essa corrente de 15,6. Nós vamos precisar arredondar essa corrente para o próximo disjuntor, que no caso aí será um disjuntor aí de 16 amperes. Esse é o disjuntor ideal para o nosso motor de 5 CV, fechado em 220 com a corrente de 13 amperes. Um ponto também muito importante na hora de você dimensionar um disjuntor é escolher o tipo de disjuntor que vai ser usado na partida do motor. Por quê? Porque existem disjuntores da curva B e disjuntores da curva C. E o que significa isso, professor? Disjuntores da curva B são disjuntores que têm uma curva de abertura de 3 a 5 vezes a corrente nominal, certo? Como por exemplo, eu tenho um disjuntor de 10 amperes, ele pode suportar uma corrente de 30 até 50 amperes na hora da partida, um pico de corrente. Já o disjuntor da curva C, ele tem aí de 5 e alguns fabricantes, de 5 até 10 vezes ele suporta a corrente de partida. Então ele pode ter aí por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, ele pode suportar de 50 até 100 amperes na hora da partida. E por que é tão importante essa informação? Porque os motores causam esse efeito na rede elétrica.
né? Ele, na hora da partida, ele sai do zero, ele está parado aqui, na hora que ele é alimentado, que ele começa a girar, ele consome, ele, na verdade, ele cria um pico de corrente muito grande na rede elétrica. E a maioria dos fabricantes de motores indica na placa do motor que eles podem chegar de 5 até 10 vezes a corrente nominal dele na hora que ele está sendo ligado. Então, por isso que você precisa associar, por exemplo, curva C, que é o disjuntor, que suporta de 5 até 10, com o motor, que também pode ter essa corrente de 5 até 10 vezes. Então, isso significa que, quando o motor for ligado, o disjuntor da curva C ele vai acompanhar esse pico de corrente até ela estabilizar novamente sem desarmar. Já se você usar um disjuntor da curva B, ele não vai acompanhar essa curva, né? Esse pico de corrente inicial da partida do motor, e antes do motor chegar ao seu pico maior da corrente, ele pode desarmar, porque ele não vai acompanhar, porque ele foi projetado para suportar de 3 até 5 vezes apenas. Então, resumindo, na hora de você escolher um disjuntor para a partida do motor, você escolha da curva C, porque ele sim vai acompanhar a corrente de partida dos motores. Recapitulando a nossa aula de hoje, encontramos um disjuntor de 16 amperes e ele precisa ser da curva C. Lembrando que tínhamos um motor, ou temos um motor em questão, que é um motor de 5 CV, fechado em 220 e com a corrente nominal de 13 amperes. Multiplicamos por 1,20, encontramos 15,6. Daí, arredondamos para eu chamo disjuntor catalogado, né? Um disjuntor de catálogo que é de 16 amperes, curva C. Encontramos o disjuntor ideal e esse disjuntor ele não irá desarmar na hora da partida do motor e nem irá deixar com que o circuito do motor sobreaqueça, né, devido a uma sobrecorrente e não venha desarmar, ou também por curto-circuito, tá bom? Então encontramos então o nosso disjuntor ideal para a partida do motor. E você pode estar me perguntando, professor, posso usar esse mesmo caminho para encontrar o disjuntor para outros motores, outras potências? Sim. Se você pegar um motor aí de 10, 15 cavalos ou menor, 3 cavalos, o passo a passo é o mesmo. Você vai pegar a corrente nominal do motor, multiplicar por 1,20, que é a mesma coisa de você aumentar 20% sobre a corrente, e daí você vai encontrar um valor que talvez não coincida com o valor fechado ali de um disjuntor. Você basta arredondar para o disjuntor seguinte e escolher a curva C, conforme eu lhe orientei nessa aula. E agora, para concluir a nossa aula, eu preciso mostrar para vocês a simbologia do disjuntor. Ele é representado dentro de um diagrama de uma forma simbólica, né? Quando você vê um diagrama de comandos elétricos, você não vai ver um disjuntor desenhado, você vai ver ele representado por um símbolo que é esse aqui. Então, sempre que você olhar um diagrama e ver esse símbolo aqui, você vai saber que ali existe um disjuntor, no caso tripolar, né? Que ele tem aí os 3 polos. Caso tenha ficado alguma dúvida dessa aula, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou trocar ideias com você, vou tirar suas dúvidas logo aqui abaixo, tá bom? E aproveita, já dá uma grande moral pra gente. Manda esse vídeo nos grupos do WhatsApp, manda lá pra galera, para algum amigo seu que você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre comandos elétricos. Fala para ele, olha, o professor Elifábio está com um curso gratuito de comandos elétricos para iniciantes. E se você quer se aprofundar mais na área de comandos elétricos, eu tenho um convite especial para você, que é participar do nosso treinamento prático em comandos elétricos, soft start e inversores de frequência. Um treinamento presencial que garante aí que você saia preparado para o mercado. Aí você vai praticar em um ambiente totalmente industrial, colocando a mão na massa. Além disso, você vai ganhar um guia técnico que vai te acompanhar durante toda a aula, durante todo o treinamento. Você vai ter esse guia aqui para poder realizar as atividades no laboratório. Mas caso você queira adquiri-lo de forma separada, vai logo aqui abaixo na descrição desse vídeo ou até no comentário fixado, tem um link para você chamar a nossa equipe no WhatsApp. Clica lá e vem conhecer o nosso treinamento e conhecer também o nosso guia técnico. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre o dimensionamento correto do contator. Perde não, tá? Aqui na lateral vou deixar mais vídeos, inclusive a playlist completa do nosso curso gratuito. Continua maratonando conosco e aprendendo, beleza? Grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Valeu!